Pronto. Pronto, ok? Já. Pessoal, boa noite. Vamos já início à continuação, na verdade, do conteúdo da que a gente iniciou semana passada. Semana passada falamos sobre sistema respiratório e hoje, até que iniciamos o sistema cardiovascular, falamos um pouquinho do coração e hoje vamos dar continuidade, tá certo? Do mesmo jeito, qualquer pergunta vocês podem aqui no chat, pode pedir para falar, tá certo? Vamos interagir e vamos começar a conversar hoje sobre esse sistema que é tão importante. Todos são, né? Mas o coração, gente, é um músculo, gente. O músculo do coração, ele não para de bater, ele é incrível. Eu acho realmente uma musculatura incrível. Ele não para de bater. É uma musculatura independente, a gente não controla os batimentos do coração. Como o movimento do nosso braço, a gente controla. Isso aqui é uma musculatura voluntária, a gente controla de acordo com a nossa vontade. O nosso sistema nervoso controla. O central. Já o coração não controla. Então, não é o sistema nervoso central, não é o nosso pensamento, o nosso querer que controla. Então, isso é incrível mesmo, tá? Então, é um órgão que, quanto mais se conhecer sobre ele, melhor. Por quê? Porque a gente quer estar vivo, quer que ele continue batendo. Então, conhecimento sobre o coração nos mantém vivos, nos mantém saudáveis. Então, hoje vamos discutir o que é que o coração gosta, o que é que o coração acha legal para estar batendo, tá certo? O que é que a gente deve e não deve fazer. Mais importante, o inicial, vamos falar sobre anatomia, vamos aprender o que é ele, o que ele quer, tá? E a aula passada a gente falou que sofrência não é com o pobrezinho, ele não tá nem aí se você tá sofrendo de amor. Ele bate rápido quando vê a criatura? Sim. Por quê? Porque os seus rins liberaram adrenalina na corrente sanguínea. E quando a adrenalina chega no coração, ele acelera. Então, ele bate rápido quando a gente vê o dito cujo. Sim, mas não é porque ele ama o dito cujo. É porque a adrenalina foi jogada na corrente sanguínea e chegou até ele, tá? Então, não culpem ele pelas desgraças que aparecem na vida da gente. Ele até sofre, mas a culpa não é dele. É o nosso sistema nervoso, né? O rim ama mais do que o coração, tá certo? O rim é muito mais emotivo, o estômago é muito mais emotivo do que o coração. Então, primeira coisa que a gente tem que saber sobre ele. Alguém quer falar? Eu vi um pim? André, eu sei que está meio cedo para perguntar, mas é uma pergunta aqui que apareceu. Pode perguntar. É porque, assim, ainda falando da sua aula sobre os tecidos cardíacos, porque eu acho, me tira uma dúvida. O infarto é causado por conta do rompimento dos discos ou tem alguma outra coisa a ver? Rompimento, o infarto, eu vou falar aqui das células, tá certo? Porque aqui infarto, eu vou falar mais aqui na frente um pouquinho, tá certo? Quando eu for aqui para essa figurinha, eu mostro a vocês, tá certo? O rompimento desses vasos aqui, ó, causa um infarto no coração, tá certo? Dos sanguíneos que saem entram nele. Então, quando esses vasos se rompem, a função do coração é bombear sangue. Então, o sangue ele entra no coração por esses vasos aqui, que eu vou explicar já bem direitinho, o que é que entra e o que é que sai. Então, quando tem um infarto, houve um rompimento, tá certo? E houve derramamento de sangue. Então, isso não é legal para o coração. Então, tanto que tem um infarto fulminante, que a pessoa, né, morre logo, não tem jeito, e tem a pessoa infartou, mas sobreviveu, porque foi um vasinho que rompeu lá, mas deu certo, não atingiu todo o coração, então a pessoa, às vezes, sobrevive a isso, né? E dependendo do tipo da dieta, da alimentação, do estilo de vida da pessoa, a pessoa, quando teve um primeiro, se ela não fizer uma mudança no estilo de vida, ela fica infartando, até o coração não aguentar mais. É incrível mesmo o coração. A gente vai falar sobre já sobre o infarto, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que saber do coração. Ele é dividido em 4 cavidades. A gente chama 4 cavidades, 4 câmaras, tá certo? Quem tem ansiedade, aqui tem uma pergunta que daqui a pouco eu vejo todos esses comentários, tá? Quem tem ansiedade quando ataca o coração? É porque quando a gente tem ansiedade, libera hormônios na corrente sanguínea, e quando chega no coração, ele acelera muito. É igual quando você vê uma pessoa, quando você está apaixonado, sabe? É a adrenalina que vai para o sangue. Então, o coração, ele tem 4 cavidades, o coração de um mamífero humano, tá? O nosso coração tem 4 cavidades, o coração de todos os mamíferos, o coração das aves também tem 4 cavidades, o do jacaré também tem 4, de outros répteis tem 3, dos anfíbios só tem 3 cavidades, o do peixe tem 2, então dependendo do animal, a gente encontra corações diferentes. Quando a gente for estudar o reino animal, vocês vão observar isso. O nosso é incrível, ele tem 4 cavidades, é tão interessante que essas cavidades, elas são
totalmente separadas. Por exemplo, olhem para cá. Eu vou riscar aqui, tá? Olhem aqui para o desenho. Aqui é uma cavidade, tá? A gente chama, tá vendo AD? O que é que significa? Significa átrio direito ou aurícula direito. Pode vir assim também. Aqui VD significa ventrículo direito, tá? Aqui, ó, AE seria outra cavidade, seria o átrio esquerdo ou aurícula esquerda. E VE, nós temos aqui átrio, ventrículo esquerdo tá certo, ventrículo esquerdo só, tá? Então, o nosso coração humano, ele tem 4 cavidades. Ele também possui vasos, que eu vou já falar desses vasos, tá certo? E o coração, gente, ele está bombeando, tá certo? Então, quando o coração contrai, veja o movimento aqui da minha mão, ó. Contraiu, tá? Então, isso aqui seria contraiu, relaxou. Contraiu, relaxou. Então, aquele tu do coração. Tu. O coração, ele contraiu, relaxou, tá certo? Então, esse movimento da mão é importante para quê? Para vocês aprenderem que o coração contraiu, a gente diz sístole, tá? Sístole, diástole. Sístole, diástole. Então, o movimento de contração do coração, a gente chama sístole, tá? Então, fecha a mão de vocês para vocês memorizarem isso. Sístole, contraiu. Diástole, relaxou. Sístole, contraiu. Diástole, relaxou. Quando o coração faz sístole, ele contrai, o sangue que entrou nele, ó, gente, o sangue entra por aqui, ó, o sangue entra aqui. O sangue que entrou nele, quando ele contrai, o sangue sai. Então, o sangue sai aqui do átrio direito e vai para o ventrículo direito, tá? E quando ele relaxa, ele se enche de sangue, tá certo? Então, o coração contraiu, ele expulsa o sangue. O coração relaxou, ele se enche de sangue. E é interessantíssimo o nosso coração, que o nosso sangue, ele passa 2 vezes pelo nosso coração. Uma vez quando ele está pobre em oxigênio, a gente diz que ele é rico em CO2. A gente chama esse sangue, gente, de venoso, tá? Não esqueçam disso, anotem. Um sangue venoso é um sangue rico em CO2. Se ele é rico em CO2, então ele é pobre em oxigênio, tá? E vocês notem aqui na figurinha que o coração, ele possui uma cor azul e uma cor vermelha. O que é que isso significa? Significa que o sangue venoso, o sangue rico em CO2, ele sempre circula pelo lado azul do coração. Tá? Então, a gente diz que é o lado direito do coração. O sangue venoso, ele só entra no lado direito do coração, tá certo? O sangue rico em oxigênio, a gente chama ele de sangue arterial, tá certo? O que é um sangue arterial? Não esqueçam mais, tá certo? A cachorra tá bagunçando aqui minha aula, bagunçando tudo aqui em casa. Um sangue arterial é um sangue rico em oxigênio, tá certo? E o sangue arterial, ele só circula do lado esquerdo do coração. Olha como o nosso coração é incrível. Então, o sangue, ele passeia 2 vezes dentro do nosso coração. Uma vez quando ele está rico em CO2, ele entra do lado direito do coração e o coração vai mandar esse sangue já para, que eu digo já. Depois, quando ele está rico em oxigênio, ele entra só no lado esquerdo do coração. E o coração vai mandar esse sangue já, que eu digo, tá bom, para onde é que ele vai, tá certo? Então, vamos ver se vocês entenderam aqui. O nosso coração, ele tem 4 cavidades. Átrio direito, ele tem um lado direito e ele tem um lado esquerdo. Átrio direito, ventrículo direito, só passa sangue venoso. Só passa sangue rico em CO2. O lado esquerdo do coração, que seria o que vocês estão vendo aí que está de vermelhinho, só passa sangue rico em oxigênio, tá certo? Aprendam isso. E eu vou já fazer o desenho aqui para facilitar para vocês. Eu vou ensinar um desenho a vocês bem facinho para vocês praticarem isso, tá certo? O que é que ajuda o nosso coração a bater? O nosso coração aqui do lado aqui, ó, nesse cantinho aqui, bem aqui em cima localizado, existe um acúmulo de células que é chamado de nó sinoatrial. Então, essas células, elas liberam um choquinho, tá? É como se fosse uma descarga elétrica. E essa informação, logicamente, vem do nosso sistema nervoso. Então, quando esse nó sinoatrial, ele joga essa descarga elétrica, o coração faz sístole e diástole, tá? Então, aqui eu deixei aqui bem escritinho aqui no slide para depois vocês darem uma lida, tá? Tá falando aí, ó, o batimento do coração é controlado pelo nó sinoatrial, que funciona como marca-passo do coração. Desse nódulo, o estímulo espalha-se pelo tecido muscular atrial, fazendo com que os 2 átrios se contraiam simultaneamente. Quando a onda de excitação alcança o nosso átrio ventricular, suas fibras condutoras passam o estímulo para os feixes HITS,
e as fibras de Purkinje, tá certo? Desencadeiam a contração. Eu vou mostrar numa imagem o que é isso aqui para vocês entenderem, tá? Observem bem essa imagem aqui. Eu vou mostrar numa simulação, tá certo? Olha essa simulação aqui como é incrível. Porque aí eu li isso, aí vocês ficaram, não estou entendendo nada, mas vocês vão entender aqui na simulação. Veja o nosso coração, ó. Sístole e diástole. Olha, gente, que incrível, ó. Sístole e diástole, sístole e diástole. O nosso sino atrial, ele fica aqui, ó. O nosso sino atrial. O coração vai abrir, vocês vão ver o impulso elétrico, ó. Então, começa aqui no átrio, tá certo? O que estava escrito ali. Começa aqui no átrio, quando o estímulo vem, ele se contrai. Aí vai passando, ó, o estímulo elétrico vai passando para o ventrículo. Aí o ventrículo se contrai, ó, o coração, ó. Sístole, sístole e diástole. Veja que contrai primeiro aqui e aqui relaxa. E depois contrai aqui, ó, e depois a outra parte relaxa. Átrio contrai, ventrículo relaxa. Ventrículo contrai, átrio relaxa, ó. E aí vem, ó. Que coisa linda, não é, gente? Não é incrível o nosso coração? Pois é, está fazendo isso 24 horas por dia, 35 dias, 365 dias por ano, e ele não para durante a vida toda. Se parar, a gente morre, tá? Aí tem uma perguntinha aqui, como é que funciona o marca-passo? Eu sabia que vocês iam perguntar isso, ó. Tenho dúvida como o marca-passo funciona. Gente, o que é o marca-passo? O marca-passo é para quando, para as pessoas em que o coração não bate direito. O coração ele tem que ter um passo, né? O compasso dele ele tem que estar sístole e diástole, tem que estar direitinho. Então, algumas pessoas, o nosso sino atrial não funciona direitinho. Então, ele não contrai simultaneamente. Os dois átrios contraem simultaneamente. Fica todo doido o coração. Essa parte aqui contrai, o átrio direito contrai, o esquerdo não. Então, coloca-se um marca-passo, que é um aparelho elétrico, tá certo? Que é colocar dentro do peito da pessoa, no canto lá do coração, e ele fica mandando esse impulso elétrico aí para o coração bater direitinho. Olha que incrível, né? Olha como a ciência é incrível, olha como é interessantíssimo os cientistas terem inventado um aparelho que faça seu coração bater, já que o nódulo sinoatrial não está batendo direitinho, não é? Pois é, a biologia é incrível. E ligado ao nosso sistema circulatório, nós temos o quê? Nós temos os nossos vasos sanguíneos. Pois é, por onde o sangue circula. O sangue, ele não sai dos vasos sanguíneos, tá certo? Por exemplo, quando a gente for estudar lá o reino animal, vocês vão ver que tem alguns animais que a circulação é aberta. Ou seja, tem um momento que o sangue sai dos vasos sanguíneos e como se banhasse os órgãos internos do animal. Nós, seres humanos, o sangue só circula por vasos sanguíneos. E quais são esses vasos? Nós possuímos artérias, eu vou já mostrar a diferença, como vocês diferenciar só olhando no desenho, tá? É facinho. As artérias, elas são de maiores calibre, tá? Elas aguentam maior pressão, tá certo? Elas têm uma camada média mais desenvolvida de paredes delgadas. Olha a parede dela, da artéria, é bem mais grossa do que da veia. Nós temos as veias, ó, e uma característica da artéria é essa daqui. Ela leva sangue do coração para o tecido. Então, todo vaso que sai do coração, gente, é uma artéria, tá? E a veia, ela leva sangue para o coração. Então, todo vaso sanguíneo que entra no coração é uma veia. Então, eu vou mostrar isso no desenho, é muito fácil de identificar. E ainda tem os capilares, que se espalham por todas as extremidades do nosso corpo, levando sangue para todos os órgãos e tecidos e células do nosso corpo. Tá? Então, se a gente olhar aqui, olha aqui que bonitinho. Aqui nós temos todos, aqui nem tem todos, né? Aqui tem alguns, porque nessa imagem não tem capilar. Se tiver capilar aí, é um emaranhado, parece uma teia de aranha gigante, tá, gente? Recobrindo o corpo humano aí, tá certo? Levando oxigênio, o sangue leva nutrientes, leva oxigênio. Então, o objetivo desse emaranhado aí é não deixar faltar oxigênio, não deixar faltar nutriente. Tá certo? Que é com oxigênio e nutriente, que a gente já falou na aula passada, que as células produzem energia, tá? Então, olhe para essa imagem do coração para vocês aprenderem, tá bom? Ela disse aqui, bem pouquinho, Roberta disse. Roberta não tá nem a metade ainda. Quando eu mostrar uma foto com capilar, depois eu coloco no grupo. Olha, gente, presta atenção. Então, eu falei para vocês que aqui nós temos o coração, ele tem 4 cavidades. Nós temos aqui ó, o AD, átrio direito. A é átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, tá certo? Então, ó, esse vaso aqui, ele tá entrando no coração. Então, o vaso entra no coração, gente, pelo átrio direito, tá? Então, o vaso que tá entrando no coração, ele se liga ao átrio, tanto ao direito quanto ao esquerdo, tá certo? Então, entrou no coração, a gente chama de veia,
tá certo? É uma veia. Certeza, professora? Certeza. Entrou no coração, é uma veia. Aqui, se vocês observarem, a gente tem duas veias entrando. Nós temos a veia cava inferior, que está entrando aqui, ó. Tá aqui ela entrando no átrio. Olhem bem para o desenho, gente. E nós temos a veia cava superior, que está entrando no AD, no átrio direito, tá certo? Depois que o sangue entrou pelas veias, o que é que ele faz? Ele vai para o ventrículo direito. E do ventrículo direito, ele tem que sair do coração. Então, ele sai por onde? Por uma artéria, tá? Olha o caminho dele. Ele entra por uma veia, no átrio direito, depois ventrículo direito, depois vai para a artéria. Então, o vaso que está tirando sangue do coração, a gente chama de artéria, tá? Como é que eu sei que é uma artéria? Porque está ligado ao ventrículo direito. O que está ligado ao ventrículo é o vaso sanguíneo que vai tirar o sangue do coração, tá? Se está ligado ao átrio, observa o desenho. Se está ligado ao átrio, é o vaso que vai deixar o sangue no coração. Então, é veia. Se está ligado ao ventrículo, então, olha aquele ligado ao ventrículo. Ó. Então, se está ligado ao ventrículo, então é artéria, que é a artéria pulmonar. Essa artéria vai levar esse sangue lá para o pulmão, para o nosso pulmão, tá? E o que é que esse sangue vai fazer lá no pulmão? Vou até colocar ele chegando aqui no pulmão. Ele vai receber oxigênio. Pulmão. Esse nome é pulmão, tá, gente? Fala, meu Deus. Nossa Senhora. Esse nome é pulmão, tá certo? Gente, eu disse a vocês que o lado direito do coração só circula sangue o quê? Pobre em oxigênio, tá? Então, o sangue chegou do corpo sem oxigênio. Por que chegou sem oxigênio? Porque ele foi lá, deixou oxigênio nas células, perdeu o oxigênio e agora tem que mandar esse sangue para o coração. O sangue recebe o coração sem oxigênio e manda para o pulmão. Então, lá no pulmão, o sangue, a gente viu aula passada que acontece a hematose, que é a troca de CO2 por oxigênio. Então, aqui no pulmão, o sangue agora vai ficar riquíssimo em oxigênio. E o que é que ele faz? Ele volta para o coração. Olha ele voltando aqui para o coração. Ele vem para o coração através das veias pulmonares. Está entrando no átrio, olha o átrio aqui. Então, é veia, tá? Então, ele entra no coração pelas veias pulmonares. No átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, ó, ele sai por uma artéria, que é chamada de artéria aorta, que é a mais importante do nosso corpo. Por quê? Porque ela leva sangue rico em oxigênio, sangue arterial para todo o nosso corpo, tá certo, gente? É muito importante aprender isso. Na faculdade, a gente fez assim, gente. A gente fazia assim, ó. O professor ensinou esse desenho para a gente, que até hoje eu uso e eu adoro ele. Aqui é o coração. Ele dividiu em 4 cavidades, tá? Aqui seria o átrio direito, átrio esquerdo, tá? E a gente aprende isso e não esquece nunca mais, é incrível. Ventrículo direito, vocês podem fazer o desenho do coração de vocês assim para vocês aprenderem, e o ventrículo esquerdo, tá? Então, entrou no coração pelo lado direito, é veia, tá certo? Entrou no coração o átrio direito, é veia. Entrou no lado direito, é sangue rico em CO2. Sai por onde? Sai por uma artéria. Vai para onde? Vai para o pulmão. Fazer o quê? Receber oxigênio. Depois do pulmão, vem para onde? Vem para o átrio esquerdo. Entrou no átrio esquerdo, é veia ou artéria. Se está entrando, é veia. É a veia pulmonar, tá aqui ela, as veias pulmonares. E depois vai para onde? Vai para o ventrículo. E do ventrículo vai para onde? Vai para o corpo. Então, quando o sangue oxigenado vem aqui pela artéria, a aorta, ele vai ser distribuído. Olha aqui esse desenho, gente. Olha que lindo. O que for vermelho aqui, gente, se você que vai fazer medicina, que tem vontade de fazer medicina ou enfermagem, vocês tem que saber o nome de tudo isso aí, tá? Para o Enem não precisa decorar, não, mas quando você estiver na faculdade, vai precisar saber o nome. Olha que legal. Qual a importância de saber a diferença de uma artéria e de uma veia? Por exemplo, o sangue arterial, ele é mais vermelho, vivo. O sangue venoso, ele é escuro. Então, se alguém sofreu um acidente na sua frente, se você vê que está uma hemorragia, um sangue vermelho muito vivo, ele está com hemorragia numa artéria. Essa pessoa tem poucos minutos de vida, você tem que estancar o sangramento rapidamente. Outra característica que é uma artéria, a artéria, ela pulsa mais. O sangue que circula nela é bem mais forte. Então, se a pessoa quebrou uma perna lá e está xiringando sangue,
o braço, um ferimento no braço e está xiringando sangue, de acordo com a batida do coração, se dá uma xiringada de sangue, então está vazando sangue por uma artéria. Tem que fazer um toniquete, tem que estancar o sangramento, porque senão essa pessoa morre em poucos minutos, tá? O calibre da artéria é maior. Então, uma hemorragia arterial, a pessoa perde sangue com muita facilidade, tá certo? E morre mais fácil, tá bom? Então, Adriele, oi, pode falar. Você falou agora do calibre das veias, né? Esse calibre, quer dizer, a espessura dela, É a ela é mais espessura. grossa. É a espessura, sim, a gente chama espessura. Olha aqui a artéria, a espessura dela, tá vendo? E ela também é maior. Aqui no desenho até que mostra o mesmo tamanho da artéria e da veia. Ó, o que é vermelhinho aqui é artéria, tá? O que é azulzinho aqui é veia. Embora o desenho esteja mostrando o mesmo calibre, mas não é diferente. O calibre da artéria é maior, ela é até mais resistente do que a veia, tá certo? Por ter mais tecido, tá? E o sangue nela circula com mais força também, por ser maior, tá bom? Então, tem essa diferença anatômica, tá certo? Tem mais alguma pergunta, gente? Tô achando que vocês estão quietinhos hoje. O que foi que aconteceu? Eu não tô gostando. Eu quero vocês bem agitados. O coração de vocês está sofrendo? O que foi, gente? Adriele. Pode falar. Adriele. Oi. Assim, você poderia voltar naquela parte do coração, do entra e sai, que eu me perdi todinho. Olha, vamos lá, vamos de novo. Vamos de novo. Já tava comendo, Raimundo? Ó, deixa eu só abrir de novo o desenho. Gerson, não desconcentre, por favor. Ó, atenção, preste atenção, gente. Ó, isso é muito importante. Eu quero que vocês entendam, vocês têm que entender primeiro que o coração é dividido em 4 câmaras, tá? Então, do lado direito, tá aqui átrio direito, átrio esquerdo, tá bom? Só circula sangue pobre em oxigênio. A gente chama sangue venoso, tá? O vaso que leva o sangue para o coração são veias, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o caminho do sangue venoso, ó. Qual é o caminho do sangue venoso? Se a pergunta for assim, ó, qual é o caminho do sangue venoso? O que é um sangue venoso? É um sangue rico em CO2, tá bom? Então, vejam só. O sangue venoso, qual é o caminho dele? O sangue venoso, ele chega no coração pela veia cava, ele entra no átrio direito, tá? Lá na frente tá escrito bem direitinho, eu deixei escrito para vocês. Ele, depois do átrio direito, ele vai para o ventrículo direito. Depois do ventrículo direito, ele sai por uma artéria pulmonar. E por essa artéria pulmonar, o sangue vai para o pulmão. Tá bom? Até aí tá tudo bem? Responda aí. Até aí tá tudo bem? Tá sim. Vejam só. Tadinho, ele tomou a Pfizer e derrubou ele. Tenha calma, acorda aí, joga uma aguinha no rosto. Não falha agora não. Então, vamos lá. Sangue venoso entra por uma veia, pela veia cava no átrio direito, depois vai para o ventrículo direito, depois vai para a artéria pulmonar, depois vai para o pulmão. O que é que o sangue vai fazer lá no pulmão? Vai fazer a hematose, a troca de CO2. Joga o CO2 para o pulmão e pega o oxigênio. O sangue agora está rico em oxigênio. Agora ele é chamado de sangue arterial, tá? O que é um sangue arterial? Sangue rico em oxigênio. Tá bom, gente? Sangue arterial volta para o coração. Ele volta para o coração. Ele chega lá no coração, ó, ele entra lá no... Agora ele vai para o lado esquerdo, tá? Sangue arterial só circula no lado esquerdo do coração. Ele chega lá no lado esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Ele vai para o átrio esquerdo, depois para o ventrículo esquerdo, depois ele sai, ó, pela artéria aorta. E da artéria aorta ele vai para onde? Vai para o corpo. Então, esse é o caminho entre e sai de sangue do nosso coração. Sem oxigênio vai para o lado direito, com oxigênio vai para o lado esquerdo. Confira aí se vocês entenderam. Manda um ok aí se vocês entenderam. Por favor, só vou passar daqui se vocês entenderam. Ok, obrigado. Tá bom? Gente, se mais alguém não entendeu, mas eu vou repetir esse movimento agora, tá? Eu vou repetir esse movimento agora aqui, tá? Aí agora eu vou falar. Adriele, seu microfone, por alguma coisa aqui, ficou mudo. Se tiver como ativar de novo, por favor. Você desligou o microfone.
Ah, não, foi um bug aqui, gente. Desculpa, eu nem vi aqui. Pronto. O slide deve ter apertado aqui sem querer. Aperta. Tá, beleza? Pronto? Deu certo. Pronto. Vamos falar. O Enem, o que é que ele quer, tá? O que é que o Enem quer de vocês? Eu vou já repetir de novo esse movimento do sangue. A gente vai repetir ele a noite toda, tá? Agora vamos. O que é que o Enem quer? O Enem quer que vocês saibam. Primeiro, a anatomia do coração, mas o Enem também quer que vocês entendam quais são os fatores de risco para o coração. O que é que pode acontecer que possa fazer com que esse coração falhe. Então, o Enem quer que vocês entendam com certeza o que é a pressão arterial, para vocês entenderem. Então, vamos aprender, prestem bem atenção. Com certeza, vocês têm alguém com pressão arterial alterada aí na casa de vocês. A pressão da minha avó, ela é alta. Minha mãe, quando tem uma emoção, a pressão fica alta. Meu pai, quando come e bebe, não sei o que, fica com a pressão alta. E o que é essa pressão alta? O que é isso? O que é tão perigoso na pressão alta? Tá certo? Vamos entender isso. Então, primeiro, a pressão arterial é uma força que o sangue exerce sobre a parede das artérias, tá certo? Ele exerce, ou seja, quando o coração está bombeando sangue, ele faz a sístole, contraiu, ele expulsa o sangue do coração. E esse coração, esse sangue só circula por esses vasos. Então, dá uma xiringada lá, de sangue, tá? Lá para os vasos sanguíneos. Então, esses vasos, eles têm que aguentar, tá certo? Esse sangue, essa circulação desse sangue. Então, quanto mais o nosso coração bate, mais rápido ocorre também a circulação, tá certo? Então, quando a gente faz uma atividade física, a gente sua muito, o sistema do nosso corpo de tentar esfriar, tá certo? As nossas células, devido ao calor que a gente produz, tá bom? E como é interessante o nosso corpo, como é incrível. Então, a pressão arterial é a força que o sangue exerce sobre a parede das artérias. Então, existe um aparelho chamado, olha o nome dele, esfigmonanômetro. E através desse aparelho, a gente pode medir a pressão do sangue sobre os vasos sanguíneos, tá certo? Então, a pressão normal de um adulto, ele é para ser, a gente chama 12/8. O que significa isso? Vejam só, ó, o máximo seria a pressão de 120, que a gente chama 12, tá? Como é que chama aqui, meu Deus? Eu estou esquecendo. Medidas de mercúrio, não sei o que de mercúrio. Eu lembro já o que é. Nos indivíduos adultos, tá certo? E o que é que significa isso? Seria, ó, durante a sístole, é a contração do ventrículo, tá certo? A pressão máxima é 12, tá bom? E durante a diástole do ventrículo, a pressão mínima, ela tem que ser 8. Então, a pressão normal, ela tem que ser 12/8, tá? Ultrapassou isso, já vai ter o quê? Uma pressão muito grande. Então, imagina aí, você pega lá uma mangueira, você liga lá, a mangueira tá saindo água lá direitinho, né? Aí você faz isso aqui na mangueira, você tampa ela um pouquinho. O que é que acontece? Você sente a pressão, né? O sangue xiringa bem rápido, pois é, e fica a pressão. Se você tampar de tudo, se a pressão for muito forte da água, o que é que acontece? Ou você tira o dedo que você não aguenta, ou a mangueira se rompe. Não rompe? Rompe. Pois é, dependendo da pressão. Então, se a pessoa toca a pressão muito alta e ela tiver os vasos sanguíneos todo entupido de gordura, o que é que vai acontecer? Os vasos, vai chegar um momento que vai romper. Se romper no coração, é isso que causa um infarto. Então, as pessoas morrem sim de pressão alta, pode dar um AVC, pode algum vaso romper, porque não suportou a pressão do sangue, tá certo? Tá certo? Aí ela disse aqui, Larissa disse, a minha é baixa. A minha também, Larissa. Do nada, a minha tá 9%, eu tô desmaiando. A minha é baixíssima mesmo. E, assim, a alta, ela é mais perigosa do que a baixa, tá? Mas aí, também, a baixa, ela tem que ser investigada. A minha sempre foi. Na minha gravidez, baixou muito. E quando eu fui ter meu menino, baixou muito também, que eu pensei na hora que desmaiava, e até mal eu passei. Porque também não pode baixar demais, senão a gente morre, né? Para de circular sangue, tá certo? E vocês são jovens, isso é normal, tá? Da pressão baixinha, é normal. Mas se continuar, se atrapalhar realmente sua vida, de desmaiar, de passar mal, é bom procurar um médico, mesmo sendo jovem, tá? Prestem bem atenção para ver se vocês entenderam. A pressão arterial máxima ou sistólica, ela é obtida quando o ventrículo contrai, né? Sístole ventricular, pressão máxima. E a pressão
mínima, ela é verificada quando ocorre a diástole ventricular, tá? Então, quando a gente coloca aquele aparelhinho, o que é que a gente está verificando? A sístole ventricular, que é a máxima, e a diástole ventricular, que é a mínima, tá? Não esqueçam disso, tá? E agora vamos falar o que é ruim, o que é que causa pressão alta. Vamos lá. Nós temos aqui a hipertensão, ela é uma das causas de muitas mortes no nosso país, no mundo inteiro, tá certo? E nós temos aqui, ela é considerada alta a partir de 13 por 9, né? Que aí nós temos as pessoas pré-hipertensas, as pessoas hipertensas que já passam de 15. E o que é que causa pressão alta? Nós temos fatores genéticos, se você tem na sua família. Seu pai tem pressão alta, sua mãe tem pressão alta, sua avó tem, sua tia, você provavelmente vai ter. Professora, eu tenho como evitar de ter pressão alta? Tem. E o mais incrível é isso. Se você já tem casos de pessoas com pressão alta na sua família, então hoje você já tem que começar a se cuidar. Com alimentação balanceada, gorduras boas. A gordura boa, que é chamada de HDL, ela diminui a gordura ruim, que é a LDL, que aqui se acumula, que entope os vasos sanguíneos. Então, se você tem aqui um vaso sanguíneo que está cheio de gordurinha, olha a gordurinha aqui acumulada. Como é que o sangue vai circular aqui? Me diga, gente, como é? Come muita gordura animal, adora gordura hidrogenada, de bolacha recheada, de todinho, de sorvete, de margarina, tá certo? E principalmente a gordura animal, tá, gente? Essas gorduras de produtos industrializados, elas são muito ruins, de hambúrguer, gordura de mortadela, de presunto, tudo que é bom, né, professora? Você está dizendo exatamente, tudo que é bom tem gordura ruim, a verdade é essa. Ela está perguntando aqui se a aneurisma tem a ver com a oscilação da pressão. Bem, a aneurisma, nós temos uma veiazinha aqui, ó, do cérebro, ela dilatou, tá? Por algum motivo ela dilatou e ela está cheia de sangue, se ela se romper, a pessoa pode morrer, tá? E quando, com certeza, com a pessoa com a pressão alta, corre um risco maior desse aneurisma romper. Veja só, a pressão está alta, o sangue está batendo com força aí nas paredes. Então, o sangue chega aqui no aneurisma, ó, e pode... Então, a pessoa que tem aneurisma, nome chato de falar, a pessoa que tem aneurisma, logicamente, se ela tiver pressão alta, a boca é quente. É boca quente mesmo, tem que ter cuidado, tá bom? Tudo que é bom é ruim, às vezes né? Infelizmente, às vezes. Tudo não, mas às vezes. Então, vejam só, o que é que aumenta? Estresse, aumenta a pressão. Quem é que não é estressado hoje? Impossível. No mundo que a gente vive, a gente amanhece o dia, a gente pega lá, primeira notícia do dia já deixa a gente estressado. Então, a gente tem que saber desapegar do estresse, né? Não levar o estresse o dia todo. A gente tem que fazer alguma coisa que deixe a gente bem. Então, a gente tem que ter autoconhecimento para não viver estressado. A gente tem que saber o que é que deixa a gente bem, a gente tem que fazer isso. Atividades físicas ajuda, ouvir música boa ajuda, pensamentos positivos ajuda, lembranças boas ajuda, tá? Viver no mundinho, a gente procurar alguma coisa boa na nossa cabeça para tentar deixar a gente bem, tá bom? A alimentação, muito importante para evitar pressão alta, para evitar um descontrole, tá? Exercício físico, dieta com certeza, exercícios físicos, muito importante, tá, gente? Então, gente, vitamina C é muito bom para o calibre das veias, para o coração, para tudo. Alimentação balanceada, exercício físico e fazer coisas que deixam a gente bem é remédio para tudo, para qualquer doença do nosso corpo, tá certo? Para qualquer doença do nosso corpo. Até porque quando a gente tem uma doença, a gente começa a tomar um remédio para ela, a gente adoece de outra coisa. Infelizmente, os remédios têm efeitos colaterais. Então, vivam hoje, aproveitem, façam atividade física. Gente, por favor, tentar ter a vida mais equilibrada possível para que a gente envelheça com saúde, a gente consiga chegar aos 80 subindo um batente. É meu sonho. O que é seu sonho hoje, Adriele? Chegar aos 80 anos subindo um batente e não doer meu joelho, nem minha coluna. Ave Maria, isso aqui é vida, chegar aos 80 anos subindo um batente. Deixa eu ocultar isso aqui, tá certo? Próximo. Olha, agora uma coisinha que é importante vocês saberem, tá? Preste atenção. Vamos voltar a falar do que o sangue entra e o que o sangue sai, tá certo? Do coração. Vejam só. Nós temos a grande circulação e a pequena circulação. Vou simplificar logo aqui para vocês entenderem de uma vez e a gente responder questão. A grande circulação é a historinha, tá? Do sangue que sai do coração, vai para o corpo e volta para o coração, tá? A grande circulação é a historinha do sangue que
sai do coração, vai para o corpo e volta para o coração. Olha a historinha. Aqui está bem resumido. Quando vocês forem estudar, vocês leem aí. Preste atenção aqui. O sangue, ele sai do ventrículo esquerdo. Olha o ventrículo esquerdo aqui. Identifiquem no desenho, tá? Por favor, identifiquem aqui no desenho. O sangue sai do coração pelo ventrículo esquerdo. Ele sai do coração pela artéria aorta. Ele vai para os tecidos, ele vai para o corpo. Vai fazer o que lá? Deixar oxigênio. Do corpo, ele volta para o coração através da veia cava e chega no átrio direito. Olha aqui no desenho. O que é a grande circulação? O sangue sai pelo ventrículo direito, esquerdo, ó, pela artéria aorta, tá bom? Tá, e saiu pela aorta, ó. Vou inventar aqui o corpo, vou fazer o desenho do corpo. Vai para o corpo, entrega o oxigênio ao corpo, depois ele volta para o coração pela veia cava e para aqui no átrio direito, tá? Então, isso aqui é a grande circulação, é esse caminho, vocês anotem isso aí para vocês não esquecerem, tá? É esse caminho aqui que o sangue faz, que é chamado de grande circulação. A pequena circulação é o caminho que o sangue faz até o pulmão e volta para o coração. Então, começa aonde? Começa aqui, ó, no ventrículo direito. Vamos identificar na figura, ó. Do ventrículo direito, o sangue sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar, vai para o pulmão. Do pulmão, ele vai para onde, essa criatura? Vai receber oxigênio, vai sofrer hematose e volta para o coração pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo, tá? Então, essa é a pequena circulação. Grande circulação, o sangue vai para o corpo, pequena circulação, o sangue vai para o pulmão, tá bom? Pessoal, dão um ok aí se vocês entenderem o caminho desse sangue. É muito importante que vocês entendam isso, tá, gente? Dão um ok aí se vocês entenderam, galera. Falem aí para eu ouvir a voz de vocês, que vocês estão muito quietos hoje. Que coisa. E aí, galera, anatomia pura isso aqui. Vocês entenderam? Sim, digníssima. Sim. Vamos, gente. Cadê o resto da galera? Estão todo mundo calado. Cadê os meus bebezinhos daqui, da minha cidade de Apudi? Cadê meus aluninhos daqui que não estão falando nada? Estão aqui no chat, tá bem? Vamos lá. O que é que tem aqui no chat? Meu sonho, meta... Tem aqui minha avó, minha bisavó, 104 anos, e não toma remédio para nada. Pode olhar, Bruna. Pergunta a sua vovó. Ela é uma pessoa bem desapegada, uma pessoa que não guarda rancor, não. Ela pode até ter raiva, esculhambar, mas ela joga o sentimento ruim para fora. A pessoa faz isso, ela vive 200 anos. Se o corpo aguentar, ela vive 200 anos. A raiva, o remorso, o rancor é o que está matando as pessoas hoje. O estresse, Deus me livre. O povo todo morrendo por causa disso, gente. Tá bom? Queria conhecer ela, adoraria conversar bem muito com ela. Ó, gente. E aí, gente, ok? Ok, vocês entenderam essa grande circulação e a pequena circulação? Tá bom? Eu acho que sim. Ó, ela tá dizendo, é verdade, professora, ela não tem nada disso, é super amável. Tá vendo? É. Eu sou uma pessoa muito estressada, muito rancorosa, gente. É muito complicado, mas eu tento não me desapegar disso. Porque senão eu vou morrer muito nova, eu não quero isso, eu quero chegar a 80 anos subindo um batente, é meu sonho. Então, essa figurinha aqui, caiu no Enem essa figura, o que é que vocês estão entendendo dessa figura? O Enem quer que vocês saibam analisar, prestem atenção aqui. Uma coisa bem interessante. Agora eu quero que vocês participem, liga o microfone. Vamos lá, liguem o microfone aí. Esse vaso aqui, ele está entrando em qual lado do coração? Hein, gente? Estou circulando aqui, esse vaso aqui, ele está entrando em qual lado do coração? Vamos ver se vocês aprenderam. Liga o microfone. Direito. O lado direito. Como é que eu sei? É o lado azul. O lado azul. Entrou em qual área do coração? Como é o nome aqui que a gente chama? O que é isso aqui? AD. É o átrio direito. O sangue saiu do átrio direito. Esse sangue aqui, que entrou no átrio direito, ele é venoso ou arterial, pessoal? Venoso. Venoso porque é rico em quê? E CO2? CO2, muito bem. Do átrio direito, o sangue vai para onde, galera? Ventrículo. Ai, meu Deus do céu. Ventrículo, muito bem, direito. Do ventrículo direito, o sangue vai para onde? Olha no desenho, ó, ele vai para o pulmão. Certo? Vai para o pulmão. O que é que ele vai fazer no pulmão?
Hein, gente? Fazer a troca. Receber oxigênio, jogar CO2, fazer a troca, hematose. Aí ela está falando aqui, será bem-vinda para conhecer em Riacho da Cruz. Eu adoro conversar com gente assim. Eu adoro conversar com gente idosa. Se eu for aí, eu vou tomar um cafezinho com ela. Diga a ela, viu? Que eu tô doida para conhecer ela. Pode falar lá. Olha, realizou a hematose. Olha, gente, realizou a hematose. O sangue agora ele tá vermelhinho. Por que ele tá vermelhinho? É um sangue o que aqui? Como é o nome desse Arterial. sangue? Sangue arterial, muito bem. Ele vai entrar em qual lado do coração? Lado esquerdo, não é? Como é o nome? Do átrio esquerdinho. Depois vai para onde, gente? Aqui, depois vai para onde? Ventrículo Esquerdo. direito e depois vai para o corpo. Gente, observem aqui nos órgãos, olhem, prestem bem atenção nisso. Observe aqui nos órgãos, tá? O vaso que entra no órgão, tá bom? É a artéria, é diferente do coração. A artéria é o vaso que sai do coração. Mas nos outros órgãos do nosso corpo, a artéria é o vaso que entra, que leva o sangue, tá? E o vaso que tira o sangue dos órgãos é a veia. Então, é o inverso que acontece nos nossos órgãos, tá? Então, o sangue arterial está levando aqui oxigênio, ó, aqui, ó, para os rins, para as partes inferiores do nosso corpo, e os vasos que estão saindo, ó, e tirando sangue, ó, são as veias, ó. É o inverso do coração. Então, isso aqui é a nossa circulação. Prazer, vocês aprenderam sobre a nossa circulação, tá bom? Outro pequeno videozinho aqui que eu quero que vocês assistam. É bem pequenininho mesmo aqui. É só para ver aqui a importância de manter o nosso corpo em movimento. O corpo foi feito para se movimentar, nada de ficar parado. É preciso circular. Para mover-se em uma explosão de força, o corpo precisa de energia. Energia da vida. Ela é fornecida pelo oxigênio que puxamos para dentro dos pulmões. Ele é levado para todo o nosso corpo pelo sangue. Quer saber como? Então, vamos viajar pela circulação sanguínea. Prepare-se para aprender sobre um dos sistemas mais importantes do corpo humano, o sistema circulatório. O sistema circulatório cardiovascular é formado pelo coração e vasos sanguíneos. As artérias levam o sangue que sai do coração. Os capilares são vasos muito finos que unem as artérias às veias e fazem a troca de gases e nutrientes entre o sangue e os tecidos. As veias trazem o sangue dos tecidos, rico em gás carbônico, de volta ao lado direito do coração, onde é levado aos pulmões pelas artérias pulmonares, recebe oxigenação e chega ao lado esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Do coração, ele é bombeado pela artéria aorta para as diversas partes do corpo. Leva oxigênio às células, retira delas o gás carbônico e retorna ao coração, completando o ciclo que se repete continuamente. A movimentação do sangue é sempre regular e segue a mesma direção devido às contrações rítmicas do coração. Os vasos sanguíneos funcionam como uma autoestrada, interligando todo o corpo. O plasma é a parte líquida do sangue, composto por proteínas, sais minerais e outras substâncias dissolvidas em água. Ele permite a circulação das células sanguíneas. Veja, aquela célula é uma hemácia. Ela é responsável pela distribuição de oxigênio pelo corpo e pela retirada de gás carbônico das células. Uma curiosidade: o sangue é vermelho porque a hemácia possui uma proteína chamada hemoglobina, que contém moléculas de ferro em sua estrutura e, quando oxidadas pelo oxigênio, tem cor avermelhada. Então, vamos resumir essa história. Funciona assim: quando respiramos, o sangue é oxigenado nos vasos pulmonares e é levado às câmaras esquerdas do coração, de onde é bombeado através da artéria aorta aos tecidos do corpo. Este sangue leva oxigênio às células, retira o gás carbônico e retorna ao coração, completando o ciclo que se repete continuamente. Quando o corpo absorve o oxigênio, ele gera energia para seu funcionamento. Energia que gera força e nos faz movimentar e viver. Exatamente. O nosso corpo, ele nasceu para o movimento.
Nasceu para o movimento, gente. Tem que se movimentar, tá certo? Vamos responder aqui uma primeira questão. Preste bem atenção nisso, gente, tá? Participação, atenção total. Vejam só. A eritropoetina, que é chamado de EPO, tá? É um hormônio endógeno secretado pelos rins que influenciam a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esporte de resistência na busca para melhores resultados. No entanto, a administração de EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping, tá bom? A influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de... Vamos entender a questão. Nós temos aqui um hormônio endógeno, significa dizer que é nosso, nós que produzimos, nosso corpo, tá? É um hormônio nosso, ele é secretado pelos rins. A função desse hormônio é maturar os eritrócitos. O que são eritrócitos? São células do nosso sangue. Elas são chamadas de hemácias ou eritrócitos, tá certo, pessoal? Então, às vezes, só pelo fato de vir um nome diferente, o aluno já fica em dúvida nisso. Por isso que é importante vocês responderem questões, lerem o material que eu coloquei lá na plataforma. O link que eu coloquei, é importante vocês lerem e responderem questões para vocês se familiarizarem, tá, gente? O máximo possível com esses termos biológicos, tá bom? Então, o hormônio, ele é secretado pelo rim e ele faz com que as células do nosso sangue, elas amadureçam com maior facilidade e quando elas são produzidas lá na medula óssea, quando elas amadurecem, essas células vão para o sangue da gente, tá? Vão circular, tá? Só que o que foi que aconteceu? Fizeram esse hormônio sintetizado em laboratório e a pessoa toma esse hormônio, tá certo? Sintetizado. E acontece o quê? A maturação de células do sangue mais rápido. Então, isso foi considerado doping. Agora, por quê? Tá? A questão é, vejam só, a influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionado ao quê? Letra A, lipídios para aumentar o gasto calórico. B, ATP para aumentar a síntese hormonal. C, oxigênio para o aumento da produção de ATP. D, proteínas para aumento de massa muscular, ou C, letra E, vitamina C para o aumento da integridade dos vasos sanguíneos. E aí, galera, essa questão maneira, né? Super atual, tá certo? E tá aí, a maioria aqui tá C. Pois como é que eu sei aqui responder a questão certa? A gente tem que se ligar qual é a função da célula sanguínea. O que é que a célula sanguínea faz? Hein, gente? O que é que ela faz? Ela transporta oxigênio. Dentro da célula sanguínea tem uma proteína, que é chamada de hemoglobina, que se liga ao oxigênio, tá bom? Então, a função da célula do nosso sangue é transportar oxigênio. Então, o uso dessa substância faz com que mais células estejam disponíveis a carregar oxigênio. E o que é que o oxigênio faz? Faz o nosso corpo produzir ATP. Então, a alternativa certa, letra C, tá certo? Tem até alguém dizendo, Raíssa, já viu essa questão em algum lugar? Muito bem, vai responder questão. É exatamente isso. A alternativa correta, letra C, está relacionada ao oxigênio para o aumento de produção de ATP. Se o atleta, ele consegue produzir mais energia, gente, ele vai ter mais força, ele vai ter mais rendimento, tá? Ele não vai entrar em fadiga, não vai ficar cansado. Tá certo? Por isso que é proibido, tá? Por isso que tem cara lá que bebe xixi. Já ouviram falar, lutador lá de MMA, que não pode, que tem o doping, né? Que tem os que faz lá que faz esses exames de doping antes de... E diz que a primeira urina do dia ela é rica em hormônios, nesse hormônio aí. Então, eles fazem o uso da urinoterapia. Tem gente que faz isso, viu? É verdade isso, é verdade esse bilhete. Tem gente que faz o uso da urinoterapia porque é uma forma de obter esse hormônio de forma natural. Não vão beber mijo, pelo amor de Deus. Não vão beber mijo para maturar a célula do sangue. Eu não falei isso, tá? Eu não disse isso para vocês. Vou beber xixi para maturar a célula do sangue para eu ter mais energia. Eu não disse isso, por favor, tá, gente? Tá bom? Próxima questão. Essa aqui é facinho.
Tem tudo a ver, ela está dizendo, é real ou mito? É real, tem gente que faz uso da urinoterapia, quer ver? Pesquisem aí no Google depois, vocês vão ver que é verdade. Vejam lá. Nas opções a seguir, estão relacionadas cavidades cardíacas e vasos sanguíneos, tá certo? Assinale aquela que reúne cavidades e vasos nos quais, no homem, o sangue encontrado será sempre sangue arterial. E aí? Será que vocês aprenderam a anatomia do coração? Quais são os vasos sanguíneos que sempre vai ter sangue, cavidade e vaso sanguíneo? A questão é, ela quer cavidade cardíaca e vasos sanguíneos que só tem sangue arterial, tá? Será que vocês aprenderam o desenho? Vamos fazer o desenho que a gente aprendeu? Eu vou fazer, que eu ensinei a vocês. Meu professor de zoologia ensinou esse desenho pra gente. E a gente tinha que desenhar o coração de... Aqui é o direito, aí eu ia botar a esquerda. A gente lá na faculdade tinha que desenhar o coração de todos os animais que a gente estudava lá. Tinha que saber desenhar o do peixe, do anfíbio, tudo a gente tem que saber. Zoologia, a boca é quem? Aí a gente não esquece nunca no desenho. Por isso que eu peço a vocês, desenhem, façam um esquema. Nunca a gente esquece. E aqui nós temos o ventrículo esquerdo. Vamos lá. Sangue arterial é sangue rico em quê? Vamos ver o que é que vocês lembram. Vocês lembram? É rico em quê sangue arterial? O2. O2, muito bem. Então, sangue arterial só é qual lado do coração que ele circula? O direito ou o esquerdo? Esquerdo. Muito bem. Então, aqui nas alternativas a gente vai procurar, ó, o nome desse vaso aqui que está entrando é uma veia ou uma artéria? Quem lembra? Uma artéria. Entrou no coração é o quê? Fala de novo. Uma artéria. Veia, gente. É veia mesmo. Entrou no coração é veia, tá? Saiu do coração é artéria. Artéria. Tá bom, muito bem. Como é o nome dessa veia aqui? Quem lembra? Ela veio do pulmão. A dica, ela veio do pulmão. Se ela veio do pulmão, ela é veia Pulmonar. Pulmonar, muito bem. Pulmonar. Tá bom, já vocês sabem que é pulmonar. Vamos lá. Como é o nome dessa artéria aqui, que saiu do ventrículo? Como é o nome dela? É a mais importante. É a aorta. A aorta, tá? Qual é a alternativa correta, gente? Qual é a alternativa correta? Qual é o que só tem aí sangue arterial? Tem que ter só isso aqui, tá? Só pode veia pulmonar, aorta, átrio direito ou ventrículo, átrio esquerdo ou ventrículo esquerdo, tá? Vamos lá, alternativa. Letra A, ventrículo esquerdo, beleza? Aorta, artéria pulmonar. E aí? Aurícula esquerda, veia pulmonar, aorta. C, ventrículo direito, artéria pulmonar, aorta. D, a aurícula direita, veia cava, veia pulmonar, tá? Ventrículo direito, veia pulmonar, artéria pulmonar. É importante demais vocês saberem o nome daqui também, ó. Que aqui é a veia cava, tá? Então, se tiver veia cava, tá errado. Se tiver átrio direito, tá errado. Ventrículo direito, tá errado. E se tiver artéria pulmonar, tá errado, tá? Aqui é a artéria pulmonar. Tem a veia pulmonar e a artéria pulmonar, tá? Então, só pode ter isso aqui, ó. Por isso que é importante vocês saberem desenhar. Só pode ter isso aqui. Então, letra A, ventrículo esquerdo, beleza. Aorta, beleza. Agora, artéria pulmonar, não. A artéria pulmonar é essa daqui. Ela sai do ventrículo direito e o ventrículo direito é sangue venoso. Então, não pode ser a letra A. A letra B, a aurícula esquerda tá aqui, tá ok, é arterial. Veia pulmonar tá aqui, ó, e vem do pulmão com oxigênio, tá certo? Tá bom, aqui também tá ok. E a aorta tá ok, tá certo? Então, correta, letra B. Então, é uma questão que exige que vocês saibam o nome dos vasos sanguíneos e o coração. Então, se vocês se confundiram, desenhem. Pratiquem o desenho. Façam mais bonitinho do que o meu. Pratiquem o desenho e pintem o desenho de vocês. Por quê? Porque vocês vão relacionar a cor ao tipo do sangue. Se é vermelhinho, ó, olha a veia pulmonar, entrou no átrio esquerdo. Se ela tá vermelha é porque é rico em oxigênio, é sangue arterial. Então, vocês fazem um mapa mental, vocês se lembram. Ó, veia pulmonar, venoso, sangue arterial, perdão. Átrio esquerdo, arterial. Ventrículo esquerdo, arterial. E a aorta, arterial, tá? Então, só poderia ter esses vasos aqui para ser a alternativa correta, letra B. Por que não é a letra C? Teve gente que marcou C aqui.
Ventrículo direito, ao lado direito, ventrículo direito, azul, ó, é sangue venoso. E a questão é clara, ó, ela quer sangue arterial. Tá bom, pessoal? Então, se liguem nas pegadinhas e aprendam esse desenho. Façam esse desenho aí que vocês juram a vocês que vocês não esquecem nunca mais. Tem que lembrar o nome da veia e da artéria. Não pode confundir. O vaso que sai do coração é artéria. O vaso que entra no coração é veia, tá bom? Então, não confundam isso. Faça o desenho, faça essas anotações que vocês não esquecem nunca, tá? Próxima questão. A pressão arterial é consequência da força que o sangue exerce contra as paredes das artérias para conseguir circular pelo corpo. A intensidade dessa força precisa ser mantida dentro de certos limites para não comprometer a circulação normal do sangue e a integridade dos vasos sanguíneos que, se submetidos a pressões muito elevadas, podem se romper, com consequentes prejuízos ao organismo, podendo inclusive levá-lo à morte. O organismo é muito sensível ao aumento da pressão. A hipertensão é um mal silencioso, traiçoeiro e ao mesmo tempo democrático, atingindo pessoas de todas as idades, inclusive crianças e de todas as condições sociais. Com o uso de um aparelho denominado esfigmonanômetro, é possível medir os valores da pressão arterial. Atualmente, para uma pessoa adulta com pelo menos 18 anos, os valores considerados ótimos para a pressão arterial são máxima de 120 medidas de mercúrio, isso, e mínima de 80 medidas de mercúrio. Ou, de forma mais simplificada, uma pressão 12/8. Então, olha o textão aqui. Trouxe informação bem legal, né? Mas aí leva muito tempo nosso, né? Para a gente ler. E o Enem é isso aqui, tá, gente? É questão do Enem aqui. As pressões máximas e mínimas são medidas, respectivamente, durante a ocorrência dos seguintes fenômenos. Eu coloquei um slide aí para vocês com isso. Como é que a pressão é medida? Letra A é pela sístole atrial e sístole ventricular, é pela diástole atrial e diástole ventricular, é pela sístole atrial e diástole ventricular, é pela diástole ventricular e sístole ventricular, ou é pela sístole ventricular e pela diástole ventricular. E aí, galera, qual questão vocês anotam, vocês marcariam aí? Vê quem lembra aí. Eu coloquei o slide aí para vocês. Quando é que a pressão máxima e mínima ela é medida, gente? Em qual movimento? De sístole e diástole. E aí? Qual alternativa vocês marcariam? Estão com dúvida? Estão com medo? Vamos, gente, chuta. Vocês estão chutando e eu não estou vendo, né? O que é que vocês marcariam? Vixe, essa não sei. Eita, vamos aprender agora, tá? Vamos aprender e não esquecer nunca mais, gente. Lembra que sístole é a contração, tá? Então, quando o ventrículo contrai, é a pressão máxima, tá? Que a ideal é 12. A ideal é 12, tá certo? Quando o ventrículo sofre a diástole, quando ele relaxa, é a pressão mínima. Então, na medição da pressão arterial, a gente analisa a letra E, a alternativa correta. Sístole ventricular, que é a contração ventricular, e o relaxamento ventricular, tá? Que é sístole ventricular, diástole ventricular. Olha aqui que eu coloquei para vocês, galerinha. Eu já dei a cola. Cadê? Passei, nem vi. Cadê? Perdi. Tá aqui. Ó. Sístole ventricular, que é a máxima, diástole ventricular. Então, não esqueçam nunca mais. Aprendam e não esqueçam nunca mais, tá, gente? A pressão arterial nossa, ela é medida pela sístole ventricular, diástole ventricular. Aquele aparelhinho lá que a gente coloca, tem os eletrônicos que a gente coloca lá, tá? Vou ensinar para vocês agora a analisar um exame sanguíneo. Já caiu várias questões no Enem dessa forma. Vocês sabem analisar um exame sanguíneo? Aqui nós temos só o hemograma, tá? O hemograma mesmo, o simples. Aqui nós não temos a parte lá que vem da glicemia, da gordura, que era até para eu ter trago também, a gente até tem um tempinho, eu não trouxe.
Mas aqui vamos analisar esse hemograma, tá? Então, vejam só. Aqui nós temos uma pessoa do sexo masculino, é importante observar isso, porque os valores, eles são diferentes para homens e para mulheres, tá? Principalmente. Aqui a criatura tem 35 anos, tá certo? Aqui tá falando os dados dele, tá? Mas o que importa a gente saber é que temos que saber o sexo da criatura, tá? Então, aqui, nesse hemograma, a gente tem aqui, ó, eritrócitos, tá? O que é eritrócitos? Quem lembra? A gente falou de aqui. Eritrócitos é a mesma coisa que hemácias, são as células vermelhas. Então, se a gente... Aí aqui é o valor dele, tá, gente? Olha, aqui é o valor dele, tá? E aqui é o valor que veio no exame, tá? E aqui é o valor de referência. Então, o valor de referência que uma pessoa do sexo masculino, ele tem que estar entre 4,5 até 5,9. E o dele está bem abaixo. Não é, gente? Então, essa criatura, ela está muito doente. Só tirando aí, ela está muito doente. Por quê? Porque o corpo dessa criatura não está produzindo células sanguíneas em quantidade adequada. O que é que isso pode significar? Pode significar uma leucemia, pode significar uma doença autoimune, pode significar e vários outros tipos de doenças, síndromes, etc. Tá? Então, só por um fato aí, tá? Comparativo. Aqui está falando que é hemoglobina. O que é hemoglobina? Quem lembra o que é hemoglobina? Bem, a hemoglobina é a proteína que transporta oxigênio. A gente tem que ter a quantidade de hemoglobina legal para que não falte oxigênio no nosso corpo. Quando a hemoglobina está baixa, a gente tem uma doença chamada anemia. E aí, quem é que tem anemia? Levanta o dedo. Quem é que tem hemoglobina baixa? Que já viu a mãe dizendo, como a feijão, menino, tem anemia, tá amarelinho. E aí? Se entregue. Se entrega aí. Vai, Raimundo tá levantando a mão. Pois é, Raimundo. Não gosta de um caldinho de carne, não. Não gosta de um feijão, não se entregue. Eu, com 5 anos, sofri bastante conta da minha anemia, porque eu comia, mas minhas taxas de açúcar, ela não subia. De açúcar ou de hemoglobina? Hemoglobina, né? Hemoglobina ou era açúcar? Os dois, mas era mais o açúcar. Seu açúcar era baixo? Você criancinha? Sério? Era. Passei bastantes dias internado até no hospital. Eu queria ler seus exames, fiquei curiosa agora. Olha aí, como é que eu vou dormir hoje agora? Curiosa agora. Você agora tá bem, tá de beleza, tá de boa, suas taxas? Graças a Deus estou. Depois de muito tempo, levando injeção na bunda, tomando medicamento. Fazendo o tratamento direitinho. Pois é. Aí ela botou aqui, mas eu gosto de feijão. Ó, é o seguinte, o ferro do feijão é um ferro não M. Ele não é muito bem absorvido pelo nosso corpo. Não adianta você se empanturrar de feijão. Você tem que consumir vitamina C. Então, se você comer o feijão, toma lá um suquinho de limão, chupa lá uma acerola, como uma goiaba, uma laranja depois, tá? Comendo lá o feijão e chupando a laranja. Você tem que consumir vitamina C, senão não é absorvido. Passa direto, vai para cocô. Vai virar cocô. Então, não adianta, tá? Então, a nossa alimentação ela tem que ser equilibrada por isso. Por isso que a gente tem que consumir frutas e verduras. Para quê? Para que os minerais sejam absorvidos e as vitaminas bem absorvidas direitinho, tá? Eu tive que tomar suco de beterraba, morango e fígado por um tempo. Bem, o ferro do fígado, das carnes, ele já é melhor absorvido. Então, você não precisa consumir com vitamina C, não. Mas o do feijão, sim, tá? Então... fígado mesmo, tem que comer fígado uma vez na semana, pelo menos, para ter um ferro legal, tá? Mas tem uma alimentação balanceada, tá certo? Agora, olha para esse indivíduo aqui, ele tá quase morrendo, eu estou preocupada com o Paulo Roberto. Vixe, como o nome dele é chique, Paulo Roberto Felipe, e o que? Gente, esse tá quase morrendo. Pessoal, a hemoglobina é a proteína que transporta oxigênio. Esse caba, o certo, é entre 13 e 17,5, tá? 13,5, 17,5. Ele está com 7,6, ele está quase morto, essa criatura. Então, só um exame desse a gente já consegue saber. O Enem, ele às vezes coloca questões com exames para que na alternativa você proponha um tratamento, um diagnóstico. Então, se o Enem pergunta qual é o diagnóstico desse cabo, ele está com o pé na cova. Ele está muito doente. Inclusive, ele está com anemia, uma doença chamada anemia.
e ele também está com a quantidade de células sanguíneas muito baixa, que pode indicar uma leucemia, por exemplo, tá? O Enem gosta de fazer essas coisinhas. Outras coisas aqui, ó, que vocês podem até dar uma pesquisada para ver o que são esses valores também, tá? O que é o VCM, HCM, tá? E eu não vou falar um por um, não, porque a gente já passou do momento. Eu vou falar aqui agora, ó. O que seria a série branca? Essas células aqui, os leucócitos são os nossos anticorpos. Então, todas essas células aqui, elas são relacionadas com a defesa do nosso corpo, tá? Elas também são produzidas na nossa medula óssea e os nossos leucócitos, eles se diferenciam em neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. E cada célula dessa de defesa, ela é responsável por identificar um organismo diferente no nosso corpo, tá? Por exemplo, o linfócito, quando aumenta muito o número de linfócitos no nosso corpo, tá? É porque a gente está com uma doença viral. Então, esses exames, eles dizem, os segmentos, que aqui não tem, o basófilo, é quando a gente está com uma doença bacteriana, uma infecção bacteriana. Então, só observando aqui, o médico ele consegue saber o que a gente tem e dar o diagnóstico e o tratamento, tá? Então, os leucócitos dele, ó, tá legal, tá certo? Ó, tá 2.000 e aqui é entre 4 e 11, então tá legal. O neutrófilo dele também está legal, ó, só analisando. Eosinófilo dele, vamos ver, os eosinófilos dele também tá legal. Basófilo também tá legal. Linfócito tá legal. Então, essa criatura aqui não está com infecção, tá? Ela tá com anemia muito forte. E aqui a plaqueta, ela tem a ver com a nossa coagulação, tá? São proteínas responsáveis pela coagulação. Se a quantidade de plaqueta está muito baixa, a gente pode estar com problema de coagulação no nosso corpo, ferimento, a gente não vai coagular muito bem, tá? E a gente pode estar com algumas doenças também, como leucemia, doenças virais, às vezes baixa também, doenças autoimunes, que é o lúpus, também baixa, tá? E se tiver muito alto, a gente corre um risco muito grande de trombose. Algumas doenças também dão essa contagem diferente. Então, o Enem adora que vocês consigam ler esses exames, tá certo? Professora, quando receber meu exame de sangue, eu mando para você, manda, eu acho tão bom ler exame, eu adoro porque a gente estuda. Aí eu tenho uma coisa que eu não sei, eu vou lá e pesquiso e a gente estuda. E já caiu várias vezes no Enem, questões de biologia, o Enem adora que vocês saibam isso também, tá? E saibam diagnosticar, saibam por aí. E é fácil, a hemoglobina tá baixa, a hemoglobina faz o quê? Transporta oxigênio. Então, essa criatura, ele tá com muita dor na perna, essa criatura, ela se cansa com muita facilidade, ela fica tonta com facilidade, tá certo? Uma pessoa que está com muita anemia, ela não tem força para nada, nem para achar graça, nem para chorar. Morta nas calças, preguiça. Às vezes a menina, a mãe diz, é morta de preguiça, não faz nada em casa. Às vezes é só anemia. Às vezes é preguiça, né? Mas às vezes é anemia. Esse menino não faz nada ao dia deitado, sei o quê? O bichinho lá não come, não chupa uma laranja, não toma um caldinho de feijão. Lógico que vai ficar morto. Tem preguiça até de respirar, tá? Então, vamos observar o que o nosso corpo diz pra gente, que às vezes não é normal, aquela preguiça toda, aquela dor nas canelas toda, não é normal, tá? Então, na dúvida, vão chupar uma laranja, comer, beber caldo de feijão, tá bom, gente? Tá certo? Cuidado, ela disse assim, Roberta pesquisou, ele morreu, bichinho, o menino aqui, ó. Roberta vai ser a detetive, vai pesquisar, né, que ele tá dizendo aqui, Alex, vai pesquisar se o cabo... Esse cabo aqui já deve ter morrido. Esse tempo desse exame foi o quê? 1977, já morreu com certeza. Tá, gente? Então, a nossa aula hoje é isso, pessoal. Gente, vão lá responder as questões. Eu sinto falta de vocês me chamando lá, dizer, professora, eu tô com dúvida em tal questão. Ou então, professora, eu gostei de tal questão, eu achei interessante, aprendi isso. A gente só aprende respondendo questão. A aula a gente comenta, é muita coisa. Mas eu aposto que vocês já esqueceram, aqui a maioria já esqueceu o caminho da grande circulação. Talvez já tenham esquecido. Então, como é que a gente estuda? Faz lá a anotação, faz o desenho, que é o mapa conceitual, e vão responder questão. Senão não aprende não, o Enem tá em cima, tá batendo na porta, tá? E aí, gente, o assuntinho, gostaram da aula de hoje? Um assunto bem mais anatomia pura, tá? Então, hoje a aula é isso mesmo, viu, gente? Acabou. Jefinho, tá tudo bem aí? Tudo ok?